Iau. Ah, fala aí, você que propôs o tema, pô. Tá bom. É que você apresenta tão bem. Me elogiou, vai chover. Tá chovendo aqui. Aí. Mas a grande questão que a gente tá aqui pra debater, comprar online, comprar algo digital, aquilo é seu? Aquilo é realmente seu? Aquilo pertence a você? Estou aqui com o meu Kindle. Entre as coisas do meu Kindle, eu tenho aqui eu assino o Kindle Unlimited, que tem vários livros lá, que é um streaming de livros, né? E, cara, nesse streaming de livros, você tá pagando para acessar estes livros enquanto você faz essa assinatura. Que, na verdade, não deixa de ser o que a gente tem com os streamings e tal, né? Perfeito. E, apesar desse não ser exatamente o tema do programa que você quer trazer, que é o seguinte, se você comprou no seu computador algum arquivo digital, um filme digital, ele é seu até quando? Porque quando você comprava um DVD, enquanto ele não tivesse pifado e você tivesse um aparelho de DVD, você teria acesso àquele conteúdo, né? E acho que é justamente isso, na verdade, que eu quero trazer. A gente chegou num ponto, talvez num estado do capitalismo, do consumismo, que a parada virou alugar que a gente tá comprando. Algumas lojas de alguns videogames antigos, algumas lojas virtuais de videogames antigos fecharam, encerraram o serviço, deram alguns jogos de graça, etc e tal, mas o serviço vai deixar de existir. Ou seja, se você não tiver espaço suficiente no HD do seu videogame para você deixar ali baixado aqueles jogos, você não vai ter como baixar mais daqui pra frente, entendeu? Eles vão pro saco. Então, tipo assim, pô, na época, não sei quanto era, hoje em dia um jogo, 300 e 350 reais. Caramba, Ian. Uma baita Não, e do grana, tipo, né? e você Uma tá baita dizendo grana. que você vai pagar R$350, ele vai ficar no seu videogame. E a sua questão é que se existir um momento que você fala, nossa, tô precisando de espaço aqui, vou ter que deletar ele. Exatamente. Rolou de, teve uma certa companhia de disponibilizar, falou assim, não, agora não dá pra você baixar mais. A gente tá falando de consoles de mais de 10 anos, muito antigos, né? Mas 2, 3 gerações atrás. Mas realmente, assim, de repente você perdeu aquilo que você pagou, uma coisa que antigamente a gente tinha física, e como você muito bem falou, enquanto funcionar, tá aí. Sim. A questão do streaming realmente é outra, porque você de fato tá pagando uma licença, né, pra você usar a parada. Eu lembro de ver um meme esses dias que é assim, agora eu tenho que... Antigamente, me diz de que modo, óbvio que é uma piada, porque não é mais fácil, não era. Tipo assim, antigamente eu ia numa locadora, eu queria ver um filme, eu ia na locadora e alugava ele. De que maneira isso é mais difícil do que eu ficar buscando em todos os streamings que eu assino pra ver se tá lá. E aí você vai ver, você pôs na sua lista e aí saiu. E aí você tem coisas do tipo... Eu acho que você falou do That 90s Show. Quando o That 90s Show chegou no Brasil, o That 70s Show, que é a série que o originou, não estava disponível. E não tem o That 70s Show em lugar nenhum. Continua não, acabou de sair a segunda parte do That 90s Show e continua em lugar nenhum pra assistir. Isso é uma coisa delicada até pra memória, né, cara? Que eu fico pensando, essa coisa de disponibilidade, fico pensando nisso, assim, existe um acervo de cinema brasileiro, por exemplo, que a gente não encontra em lugar nenhum. Eu não sei sob qual guarda-chuva tá, porque às vezes é de companhia privada ou não, mas eu fico pensando, eu sempre falo, eu defendo isso. Na semana passada, na outra semana, né, no sábado, eu fui a uma peça, Teatro Estadual aqui de Araras, do Tio Vânia, né, uma peça do Chekhov, grátis, do Grupo Tapa. Não sei se isso foi feito com algum tipo de incentivo estatal, mas por isso eu falei, que maravilhoso. Caso isso tenha tido alguma lei de incentivo, eu falei, está disponibilizando para o público, para a população gratuitamente, né? E eu sempre defendo que o cinema brasileiro, uma vez que, e isso é legítimo, tá? Eu defendo isso, porque senão não existiria esse cinema brasileiro. Então, esse incentivo estatal para que a gente rode nossos filmes e possa fazer. Só que não acho muito legal você ter um filme que foi bancado com dinheiro posto, dinheiro do Estado, dinheiro da União, que seria, e você vai disponibilizar por 2 semanas em 3 cinemas do centro de São Paulo. Então eu defenderia, assim, na medida do possível, porque tem as classificações indicativas e não poderia, mas assim, eu sou a favor de exibições gratuitas em cidades, na praça, sei lá. Eu sempre penso nisso, porque, uma vez que foi com dinheiro do povo, essa obra deveria estar acessível a toda a população que assim quisesse, né? Eu sempre fico pensando, cara, isso também é memória. E você falou do videogame, a gente fica pensando que, videogame é cultura, videogame é memória. Eu lembro de quando eu comprei no videogame do meu irmão, não sei se era um PlayStation 4, a versão remasterizada do Resident Evil 1, e eu comecei a jogar, eu falei, não quero jogar esse Resident Evil 1, quero jogar aquele antigo. Pode crer. E aí eu sei que nos videogames isso é mais acessível, né? Você tem
PlayStation tal, você consegue jogar os jogos anteriores nele? Comprar os jogos, Mais alguma ou coisa menos. assim? Agora Mais ou tá menos? começando. Porque houve um tempo em que rodava. Assim, acho que no Play 2 você conseguia rodar PlayStation 1, etc e tal. Mas como, principalmente antes, que mudava bem o cartucho, né? Então não tinha retrocompatibilidade. E do PlayStation 3 já começou. Falando do PlayStation, mas a galera que tá ouvindo, estamos falando de gerações, tá? Então, GameCube, etc Tá. e tal. No PlayStation 3 eles perderam isso e ficou 2 gerações, o 3 e o 4 sem. Agora o 5 tá começando a ter retrocompatibilidade digital. A Nintendo parece que vai lançar um sucessor do Switch agora no próximo ano. E estão falando que vai ter retrocompatibilidade também. Na verdade, é uma parada que a galera reclama bastante, cara. Porque isso é uma outra coisa, né? Você compra... E talvez seja inevitável. Realmente é complicado, né? Você tem os 2 VHS de Titanic, você quer que ele rode até hoje. É complicado, é um pouco mais difícil. Tá. Mas se você tem hardware capaz de ler a mídia, né, original daquela parada, pô, por que não, né? Por que ter essa trava? Entendi. Você tem um lugar que lê o CD. É, Por que não abrir para que isso faça? Até porque, cara, é a memória, exato. né? É você, sei lá, você tá jogando Resident Evil, acho que o 4 foi remasterizado, o mais recente, e você fala assim, meu, como que era no 2 lá? Isso da compatibilidade, etc, cara, é uma coisa que me pega justamente porque a gente acaba tendo um apego, né? Eu tô aqui com essa camisa do Herbie Hancock, cara, eu não tenho esse vinil, infelizmente, preciso ir atrás de tê-lo. Mas sim, me tranquiliza que enquanto eu tiver uma vitrola, ele vai ser tocável, né? Meus vinis, assim, por exemplo. Pois é. E isso me preocupa, porque, cara, pensa em videogame, assim, é um apego que eu tenho com os Resident Evil que eu joguei quando era menino, quando... Ótimos jogos. Nossa, demais. O 1 e o 2 especialmente, né? O 3 que eu achava o mais legal, eu achei o mais fraco. O 2 é o da Da delegacia, delegacia, né? sensacional. E Porra, esse é sensacional o os mais dois legal. caminhos, né? Que eles se Sim. complementam. Da Claire Sim, e do sim. Leon. Poxa, eu gostaria, quando meus sobrinhos crescerem, eu imagino que eles vão jogar videogame, eles vão ter acesso a algum tipo de videogame muito avançado e etc. Não seria legal falar pra eles assim, quando tem algum survival horror e eles estiverem na idade de poder jogar, você fala, meu, quando eu era moleque eu jogava esse aqui, olha isso aqui, olha o Resident Evil 1, como era difícil, era muito difícil. E aquele clima claustrofóbico que, por exemplo, esses remasters da versão 2 e 3 mataram. Que é aquele momento do Resident Evil que você abre uma porta e tá a câmera pra sua cara. Você não sabe o que tem ali, só tá ouvindo barulho de zumbi. Você Velho, isso transformar isso aconteceu num mesmo. tiro de primeira pessoa, mais ou menos, mata um tanto dessa atmosfera, né? Com certeza, com certeza. Entendo o que você tá falando, cara. Não vou Entendo o que dizer você se tá é melhor ou falando. pior, lógico, eu acho legal aquilo porque, por causa da época que eu era menino e foi esse que eu joguei, né? É diferente, mas assim, que legal seria se a gente pudesse falar assim, meu, olha, na minha época a gente jogava esse aqui, cara, e, meu, tinha uns mistérios tal, e era super difícil, a gente não falava inglês ainda. Cara, eu sou super a favor de, tipo assim, é porque é complicado, né? Eu comecei a jogar no 16 bits, assim. Eu até pulei 16 o bits é o 8. quê? Nintendinho? Super Nintendo. Super Nintendinho Nintendo é 8 bits. 16 bits, tá, Super Nintendo 16 a 32, tá. inclusive. Depois veio o Nintendo 64. Inclusive, parabéns pro Super Nintendo, o único videogame da história que conseguiu. Foi desenvolvido pra uma coisa e conseguiu rodar o dobro. Talvez o único hardware da história. É por isso que, por Mas. exemplo, nos últimos Donkey Kong tem aquele gráfico muito Aham, bom. exatamente. Caramba! O Super Mario, pra você que tem essa referência, o Super Mario World, né, do Super Nintendo, é 16 bits e o Donkey Kong Country exatamente é Isso é muito 32. bom, os Donkey Kong. Eu gosto muito do 3, que era meu, Eu meu também é o que eu xodó. mais jogava. É o É, que eu mais você sabe que jogava. aquela minha guitarra amarela, Yao, chama Dixie, por causa da Dixie Kong, do cabelão loiro. Não sabia não, É, sabia não. Muito bom. eu amo ela era demais. Ela é, né? Ela está aqui em nossos corações. Está, Chama está. Dixie por causa do cabelão loiro da Dixie Kong. Continua, ela tá em jogos ainda do Ah, Donkey é? Kong, inclusive. É. Então, eu comecei jogando no 16 bits. E eu fui passando por isso. 32, o 64, 128. É o momento que eu tô agora que, honestamente, gente, na moral, assim, por mim, podia parar aqui, ó. Tá bom, não precisa de gráfico melhor que isso. Mas é que tem um esmero, né, cara? Eu lembro de quando eu joguei os Arkham.
Os Batman do Xbox. O PlayStation 1 foi meu último videogame meu. Depois o meu irmão teve outros videogames. E eu lembro, assim, do esmero, sei lá, da capa do Batman na chuva. Não, com certeza. Caraca, mano, olha o detalhe. Tipo, e Então. você olha também e fala, pô, nem precisava, né, de tanto. Mas, poxa, é impressionante. Não precisava e é legal ter, mas o meu ponto é que você tá falando que já era impressionante no PlayStation 3. A gente tá no 5. Tipo assim, a gente tá teoricamente com... Talvez o dobro, não sei. Não sei falar também. besteira. Talvez 4 vezes a capacidade. Mas, tipo... Porque essa geração de videogame foi meio fraca. Não acompanho mais. Se discorda, deixa nos comentários, que eu sei. E curta o vídeo, e escreva... E curta o vídeo com raiva da gente, se você tá discordando. Perfeito. Mostra pra gente. Mostra como a gente tá errado. Até porque a gente precisa de mais ofensas pro próximo programa de ofensas. Mas aí é isso, cara. Eu acho que, tipo assim, a gente tá num momento que não precisa melhorar mais. Ainda mais jogo que não é baseado em realidade, assim. Esses Mario. Jogo da Nintendo, tipo assim, gente, de gráfico não precisa melhorar. Continua trazendo novas mecânicas e tal, mas, pô, não precisa melhorar, gente. Mas tô falando isso por quê? Porque, de fato, voltando lá atrás ao que você falou, pô, eu acho que ia ser interessante. No momento que eu tivesse um filho, eu ia gostar e achar interessante fazer com que ele passasse por todos esses bits pra entender. É quase como uma aula de história do videogame. Pode crer. Assim. Saca? Tipo assim. Porque também é mais fácil. Por onde eu comecei, obviamente é infinitamente mais fácil, tá? O que eu vou falar, inclusive, é bem curioso. Você jogar um Super Nintendo, é muito, muito mais fácil do que você jogar um Fortnite hoje em dia. Eu, cara, não consigo fazer nada, assim. Não consigo fazer nada. É bizarro. Você tem que dar tiro, e é FPS, e constrói coisa, e é 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Assim. E hoje, Super Mario do Super Nintendo, por exemplo, eu consigo jogar isso no meu Switch digitalmente. Porque eu pago uma assinatura online e beleza, certo. Eu pago a assinatura online. Mas... Até quando, né? Até quando? Até quando esse servidor funciona? A próxima geração, ela vai ter essa capacidade? Se tiver, eu vou ter que assinar um serviço? Se eu comprar, ele vai ser meu? Não vai ser meu. A gente tem tá comprando coisas. Isso se relaciona com uma coisa assim. Eu nunca fui de tirar muita foto minha, apesar de tirar fotos de paisagens e essas coisas ao longo da minha vida. Cara, eu perdi muitas memórias dos últimos 15 anos da minha vida, porque a gente não revela foto. E depois que eu troquei pro celular da Massazinha, ainda você paga um drive na nuvem, então fica lá desde que eu tive meu primeiro celular da Massazinha, ele fica lá. Bom, mas antes... É muito bom que a gente não falou Apple, né? Porque eu comecei assim, mas desde então a gente já falou... Mas tá falando maçã, né? Microsoft, Nintendo, PlayStation... não sei porque eu não tô... Então, foi culpa minha. Desde que eu tive meu primeiro iPhone, pelo menos ele fica lá. Mas, cara, dos outros celulares que eu tive, cara, eu não tenho nenhuma foto. Nenhuma. Eu fiz viagens que eu não tenho memórias dela, assim. Cara, isso é muito triste, assim. E às vezes é do tipo, sei lá, cada ano... Até é de se pensar nisso, assim. A cada ano que se passa, de falar assim, vamos selecionar aí uma meia dúzia de fotos e revelar elas, deixar num álbum pra pelo menos eu guardar. Porque também tá lá na nuvem. Até quando também? A gente não sabe. Até o momento que eu falo assim, eu não quero pagar X reais por mês. Eu sei que não é muito caro o meu pacote. Eu tenho uma tia que sempre viajou bastante, assim, ela foi guia turística. A gente ia na casa dela, assim, eu de molequinho, ela tinha acabado de voltar de viagem, abria um álbum de foto e ia mostrando, e era mó maneiro. Era maneiro. Hoje em dia eu abro o Instagram, vejo a foto de alguém que eu conheço, eu já não quero isso. Sim. Não quero esse conteúdo. Eu deletei meu Instagram, Yal. Não a conta. A conta continua lá com o link do Pergunta da Vez, mas eu deletei o aplicativo. Falei, isso aqui não serve de nada nesse momento. Todas as redes sociais que eu uso hoje em dia é porque o trabalho me obriga. O maior prazer que eu tive foi deletar meu Facebook. Não deletar, né? Esconder, porque você não consegue nem deletar a parada. Mas, tá vendo? É meu o perfil que eu criei, se eu não consigo deletar ele. E isso, cara, é uma coisa, assim, essa sensação de você não
ter as coisas. Eu não sou muito de rever filme, mas assim, a gente que estuda as coisas, assim, então, por exemplo, no momento aqui de gravação desse vídeo, eu pesquiso Nietzsche. Estou me encaminhando para o final de uma pesquisa e logo logo começo outra. Eu preciso, Como o Vitor Guima deve ser gostoso de conversar, né? Pra vocês saberem. eu vou ignorar essa sua fala. Mas, Yal, a questão é do tipo assim, então, os textos de Nietzsche que por causa da pesquisa, você lê e relê muitas vezes. Então é de suma importância que você tenha acesso a isso. E isso pra tudo, Yal. Você que trabalha com animação, eu ia chegar numa coisa, você quis zoar a minha cara antes de eu construir meu argumento. Queria agradecer por isso. Obrigado, viu? Não, mas é do tipo, Yal, é importantíssimo que você tenha acesso, por exemplo, à movimentação do Mario do Nintendinho. Porque você não sabe o momento em que você talvez tenha que emular isso. A gente viu uma cena do X-Men, da série nova, que é meio videogame, um dos episódios com a Jubileu. E tipo, é de sumir. Eu não sei que idade esse animador teve, mas assim, daqui 50 anos, seria importante que alguém que trabalha com animação, programação e etc. tenha acesso a essas coisas, que nem, por exemplo, eu gosto de guitarra, apesar de eu estar magoado com a música, mas aí tem a ver com o mercado musical e não com a música em si. Tem uma coisa que hoje em dia você tem, eu tô até com o equipamento aqui do lado, que se chama Impulse Response. Ele é uma fotografia do comportamento de um falante microfonado de uma certa maneira. Só que pra você, e isso é maravilhoso, assim, é praticamente, pra não falar que é indistinguível, pra não dar essa chancela, é praticamente indistinguível do original. Porém, muito mais prático e muito mais seguro do que um falante, que pode dar problema, um microfone, etc. É mais seguro nesse modo e mais controlado. Lembra do programa de colecionismo que a gente fez? Do Vox, que eu falo que é meu amplificador favorito, que tá aqui atrás? Tá aqui, ó. Ruby. Versão nova da Universal Audio, isso aqui emula um Vox e seu falante, assim, muito bem. Por uma fração do preço e controladamente, ao invés de você carregar um amplificador de, sei lá, 20, 30 quilos, você carrega esse pedalzinho aqui que deve ter 500 gramas, sei lá. Mas é do tipo assim, é essencial que daqui 100 anos a pessoa também tenha acesso a coisa real. E até pra comparar, pra ter uma noção, falar, nossa, realmente sim, será que hoje em dia faz sentido? É que a galera tem os caras muito... e tem a galera que esquece que o futuro é implacável, sabe? E fala, não, porque não é igual. E do tipo, nossa, você deve estar fazendo uns solos de guitarra tão lindo. Eu nunca vi um guitarrista, você vê o Slash falando que ele usa coisa digital o tempo inteiro. Eu nunca vi um guitarrista, não tô dizendo que não tenha. Eu nunca vi alguém que fez... porque às vezes os guitarristas são bons, mas assim, eu nunca vi alguém que fez alguma coisa musicalmente relevante ter esse surto contra o digital, assim. Eu nunca vi. Não tô dizendo que não tem, mas eu não vi. Não, sim. Eu entendo, mas é comum, né? Esse. Não, é coisa do. Passeata contra a guitarra elétrica. Também. Né? Mas depois, assim, essas pessoas reviram seu posicionamento e tal. Com certeza. Porque é o que você falou, é implacável. Eu gostei, inclusive, dessa implacável. E o Yal, e tem essa coisa do tipo que eu lembro que deu uma polêmica na guitarra BR há uns anos no YouTube por causa disso, que os caras falam que é guitarra de médico e advogado. E lá nos Estados Unidos é de dentista, porque é os caras que ganham dinheiro. E aí é o cara que tem a guitarra, tem, sei lá, guitarra de 60 mil reais, ele jura de pé junto que é tal, e aí você vê uns guitarristas que estão fazendo turnê pelo mundo inteiro, o cara usa a standard de, sei lá, ao invés da guitarra de $20 mil, ele usa a de 1.000 e pouco. E é tipo, sabe? Mas o cara pagou tanto e ele quer justificar o coisa ao invés de falar que, é legal ter as coisas, ter os amplificadores. Eu adoro. Mas assim, você tem umas versões dessas aqui que, elas resolvem muito e elas são mais controláveis, sabe? Sei lá. Aí. Uma que você falou que, pra quem trabalha com arte, pra quem é um estudioso também, às vezes, de qualquer área aí, filosófica, social, principalmente, referência é muito importante. Então, quando você perde isso, e aí a gente tá falando também de streaming, relação de licença, a gente tá falando sobre o fato do Tet 70 Show não tá em lugar nenhum, enquanto o Tet 9 Show tá A gente rolando. tá falando do fato de você ter séries da HBO que não estão disponíveis na HBO mais. Exatamente.
porque elas foram licenciadas para outro canto, pelo menos aqui no Brasil, não sei nas sedes Pois em é. outros países, mas a Sete Palmos não deve estar na HBO mais porque tá Cara, na e diga-se Netflix. de passagem, vale dizer que aparentemente a Max e a Paramount Plus vão se fundir, então provavelmente vão se perder mais conteúdos aí no futuro próximo. Caramba. Mas tem esse lado, obviamente. Tem também, cara, o lado de que eu nem gosto de defender, mas precisa ser defendido, porque, pô, você passa anos e anos sendo convencido a consumir, e comprar, e ter, e colecionar, e guardar em casa. O ter acesso é importante para que a pessoa consiga. Cara, eu me formei em cinema. Se você falar, pensa numa situação em que. E assim, na época em que eu estudei cinema, onde eu estudei, ainda tinha uma filmoteca que você emprestava os Aham. DVD da. E isso, poxa, ajudou muito, assim, e tinha um acervo bem legal, né? Deve ter ainda até hoje, faz tempo que eu não vou lá. Mas você ter acesso a essas coisas, não, ter acesso não, você não ter acesso é comprometedor para sua formação. Pode ser. Total, total, Como total. cineasta, como animador, como músico. E tem o fato, de novo, de que, pô, a gente foi condicionado a comprar e ser consumista, e entender que tem que ter coisa. E aí, hoje em dia, tipo assim, já foi pro próximo nível, que você compra a parada E não sem. tem. Não tem. Você compra uma licença para as coisas, Você está basicamente. comprando uma coisa que pode ser que você perca o acesso. E falando nisso e nos encaminhando para o final deste programa, eu queria recomendar uma série que eu espero que ainda esteja disponível, que eu terminei sábado passado todo animado, uma das séries mais legais que eu vi na atualidade, que tem envolvimento do Adam McKay, que também esteve Gosto. envolvido em Succession, que é Winning Time. The Rise of the Lakers Dynasty, né? Que é, tipo, eu acho que é Lakers Hora de Vencer. E isso me fascina. Eu não entendo nada de basquete. Eu não curto muito basquete, assim, de tipo, se estiver vendo um jogo, não é algo que me interessa. E vendo essa série, que ela foi muito criticada por não estar muito galgada na realidade, mas eu falo assim, baseado em fatos reais é só um outro nome pra ficção, tá? É. Isso, e aí você tá vendo uma série ficcional, então, tipo, tem isso em mente. E ao ver essa série que se passa ali, eu acho que é no começo dos anos 80, mas tipo, finalzinho 70, 80, assim. É o John C. Reilly, que eu adoro, eu acho ele um ator extremamente subestimado. Pô, ele é. E ele compra os Lakers. E aí começa a dinastia dos Lakers. Pô, Magic Johnson, o Kareem Abdul e tal. E, meu, sensacional. E teve 2 temporadas, foi cancelada. Fiquei muito triste. Terminei de ver. A segunda temporada acaba meio atropelada. Cara, esse Lakers, por se passar nos anos final, 70, 80 ali, cara, tem até a textura. Eles emularam até a textura. Como alguém que não teve acesso a outros modos de exibição, outras maneiras de se filmar, que isso deve ser plugin, filtros. Alguém que não teve acesso a isso, ele não conseguiria criar desse jeito. Com essa imagem, com essa textura, as imagens ali. E eu acho isso uma parte do charme dessa série, assim. E, meu, ela acaba na segunda temporada, mas assim, quando eu era criança, quando eu era mais jovem, eu achava o final mais importante do que eu acho hoje. Eu acho que o percurso Ah, é. gente. E fiquei muito chateado de saber que foi cancelado. Então tá ali, 2 temporadas é a minha recomendação da semana. Lakers, Hora de Vocês Vencer. assistiram Game of Thrones? Vocês não preferiam ter parado do nada na quarta temporada com Game of Thrones? Entendeu? Não, e eu tô vendo, cara, eu tô vendo a Casa do Dragão, cara, eu tô achando muito ruim. Desculpa, eu sei Eu, que a galera tá adorando pelo que eu via nas redes eu sociais, mas, gosto. cara, eu tô achando muito chato. Depois que eu comecei a encarar a Casa do Dragão como um novelão, Mas eu é um comecei a achar mais legal. novelão, é um novelão, é um Que é um novelão. novelão. É um novelão, cara, e tá tudo bem ser Eu acho que novelão, gente. essa é uma palavra que aqui no Brasil, curiosamente, acho que talvez porque eu lembro uma vez que, quando eu era mais jovem, eu não gostava de chocolate. E um dia eu falei, eu odeio chocolate. Eu não odeio chocolate, só não gostava tanto assim, porque a galera ama chocolate, né? Nossa, existe a palavra Aham. chocólatra, quer dizer, as pessoas adoram chocolate. E aí, Viciado em chocolate, é. eu falei isso em voz alta e uma pessoa ficou de cara, falou, nossa, como pode odiar? E o nosso amigo Paul, ele falou assim, ele falou, cara, se tem gente que ama muito, vai ter gente que odeia muito. Era bem jovem. E quando ele falou isso, abriu um negócio na minha cabeça. Falei, pá, é isso.
E eu quero usar esse exemplo para falar de novela, porque aqui é o país que a gente, pô, ama novela. Tem novela torta e arrodo, novela moldou nossa cultura. E até de falar novelesco como pejorativo, né? Exatamente. E você pega uns... Tipo, amo o Pedro Almodóvar, e é um cara que existe uma estética novela que ele consegue jogar com isso muito bem. Ao invés da gente abraçar essa coisa, que a gente faz muito bem e que funciona, né? Pô, maneiro. Fica isso assim, e é do tipo, meme também de eu ver assim, que, meu, você fica se achando porque você vê novela gringa, Game of Thrones. É. Tipo, tá. Vê novela gringa e se acha superior. Parou. É a galera que no meu ensino médio falava mal de Malhação e assistia Deus. Eu revi DLC ano passado, cara. Gostou? Começa bem, cara. Mas dessas novelas, assim, essa coisa novelesca, a minha preferida é Desperate Housewives. Tem um dos melhores pilotos que eu já vi na televisão. Não tô brincando. Piloto, então. Eu gosto muito de ver piloto, cara. Assiste, é muito bom. Pilotos e primeiros filmes de diretores. Isso é muito legal também. Yao, nos encaminhando para o final, sua recomendação da semana. Nossa, cara, assisti tanta coisa. Queria só fazer uma colocação de que eu assisti essa semana, sim, por vontade própria. Não, ninguém me obrigou. Madame Web. Porque eu queria saber o que era. Ninguém te obrigou, Yao. Pode contar, você tá aqui, você tá num lugar seguro. Não, cara, eu vi que tava no streaming, acho que tá na Max, não sei. Mas eu falei, pô, eu preciso saber o que foi isso, assim. Assistimos eu e a Pola. Cara, realmente, assim, eu acho que não tinha me atentado, mas tudo isso que a gente falou faz sentido com o filme, porque o filme ele se passa em 2003, 2004, algo assim. E nitidamente é feito por pessoas que não sabem como foi 2003 e 2004. Assim. Porque as pessoas não estavam inteiras de jeans, Yao. As pessoas não estavam inteiras de jeans. Se você puder, põe a imagem do Justin Timberlake lá. Aí vocês estão vendo. Cara, as pessoas... nesse filme, são 4 mulheres, assim, né? Seja as que estão com a barriga de fora, seja as que não... Estão todas com a calça acima da linha do umbigo. Aí era cintura baixa, era a moda, né? Meu irmão, entendeu? Parece uma pessoa que assistiu, que ouviu falar como era os anos 2000, e aí vai pondo uns negocinhos assim, Beyoncé lançou esse álbum. Você tem celular agora? Nossa, que coisa. Então, tipo assim, é realmente assim, um trabalho muito mal feito. É um exemplo de como não se fazer cinema. Tá. Se você quiser, porque é interessante você ter exemplos bons, mas é bom você ver um negócio ruim pra você entender o que não fazer. Isso é legal, você ter referência negativa eu também acho essencial. Essa pra mim é a maior referência negativa que eu tenho na história da minha vida assistindo cinema. E é muito ruim mesmo? É bem ruinzinho. Que eu lembro quando eu vi o primeiro Venom, e a galera falou tão mal, eu achei ruim, mas não achei... Perfeito, assim, nota 5,5, assim, sabe? Esse é ruim mesmo, assim, tudo é ruim, os efeitos são ruins, as atuações, o diálogo, a direção é péssima, enfim, não tem como, né? Mas vou deixar então de recomendação outra coisa que eu assisti pra tirar esse gosto amargo da minha boca, que foi... Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, documentário que, se eu não me engano, tá na Netflix, tá? Não lembro onde assisti. Então é isso, Yao. Likes, comentários, insultos pra alimentar o coisa. Não insulta não. Likes, comentários, perguntas, manda bala. Valeu, galera. E até o próximo Pergunta da Vez.